Você já sentiu que Deus está distante? Que você ora, pede sinais, mas parece que ele não responde? A verdade é que Deus sempre fala, mas quase ninguém nos ensina como ouvi-lo. Hoje, vou revelar 3 sinais secretos que mostram quando ele está falando com você. E no final, vou te mostrar como ter uma conexão real com o sagrado. Você já se perguntou por que parece que Deus não responde? Porque você ora, espera, mas só encontra silêncio? Às vezes, esse silêncio dói. Parece abandono. Mas e se eu te dissesse que o silêncio não é ausência, mas presença mal interpretada? A maioria das pessoas procura a voz de Deus como se ela fosse um trovão, mas a Bíblia diz: ele não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Ele estava no sussurro. Isso muda tudo. O problema está no ruído interno. O maior obstáculo para ouvir a voz de Deus não é ele estar calado, é você estar cheio. Pensamentos ansiosos, distrações constantes, dúvidas, traumas, tudo isso cria uma estática interna. Você já tentou orar, mas sua cabeça não parava de gritar? A maioria das pessoas acredita que ouvir Deus é um dom para poucos, mas o que se perdeu foi a prática da escuta verdadeira. Não a escuta com os ouvidos, mas com a alma. E a confusão entre a voz dele e a sua. E quando finalmente o silêncio se instala, algo surge. Uma ideia, um pensamento, um impulso de fazer o bem ou perdoar alguém. Mas aí vem a dúvida. Foi Deus ou fui eu? Aqui está o segredo que ninguém ensina. A voz de Deus costuma parecer com você, mas melhorada. Ele usa sua linguagem interna, mas com uma paz que você não conseguiria forjar. Os grandes místicos, como Teresa d'Ávila ou Agostinho, disseram o mesmo. Deus fala por dentro, como quem pensa, mas com uma clareza que você não consegue produzir sozinho. A maioria das pessoas nunca aprende isso porque estão ocupadas demais. Mas se você estiver disposto a praticar esse silêncio, não só o silêncio do ambiente, mas o silêncio da alma, você começará a notar padrões, frases, convicções que não vêm de você. E ali algo muda. A voz que transforma. Quando você aprende a ouvir essa voz, decisões ficam mais claras, medos perdem força e a fé se torna viva. Não é mais sobre religião, é sobre relacionamento. E o melhor? Deus não está longe, Ele já está falando. Você só precisa aprender a reconhecer. E no final desse vídeo, vou te mostrar um método simples, quase desconhecido, que vai te ajudar a distinguir claramente entre seus pensamentos e a voz de Deus. Fica comigo até o fim. É algo que pode mudar sua vida espiritual para sempre. O estranho padrão que você não consegue ignorar. Você ouve algo numa pregação, depois sonha com a mesma ideia. No outro dia, a letra de uma música, que você nem costuma ouvir, traz exatamente a mesma frase. Coincidência? Não. Repetições espirituais são códigos do céu. Deus fala de várias formas, mas quando você não entende da primeira vez, ele repete. Por quê? Porque ele é pai, e pais insistem quando querem o bem dos filhos. A linguagem dos sinais espirituais. Talvez você ache que ouvir a voz de Deus é algo direto, como ouvir um comando. Mas na maioria das vezes, Deus fala por repetição, contexto e convergência. Ele te cerca com a mensagem até que você a perceba. E sabe o mais curioso? Quase ninguém ensina isso. Você está esperando uma voz audível, mas Deus está falando com você na repetição de situações, frases, símbolos. Isso não é superstição, é discernimento espiritual refinado. Como saber que não é só coisa da sua cabeça? Essa é a pergunta que todo mundo faz. E aqui vai o critério. Se a mensagem te chama para algo bom, corajoso ou difícil, e se ela insiste em aparecer, ela merece sua atenção. Deus não repete mensagens para te entreter.
Ele repete para te direcionar. E quanto mais sensível você fica, mais rápido percebe. Isso não é aleatório. Deus está me dizendo algo. Não ignore. Ele repete porque te ama. Porque a maioria ignora essas pistas. Vivemos anestesiados, correndo, distraídos, viciados em barulho e estímulo. O celular apita, a mente pula, o coração se dispersa, então as repetições passam despercebidas ou são descartadas como bobagem. Mas escuta isso. Os grandes momentos de virada na vida espiritual começam com pequenas repetições. Uma frase que você ouviu e não entendeu, mas não sai da sua mente. Isso é uma semente de revelação. E o solo precisa estar fértil. Atenção, sensibilidade, humildade. O ganho: transformar repetições em direção clara. Quando você começa a reconhecer as repetições como sinais divinos, sua vida espiritual se afina. As respostas vêm mais rápido, as decisões ficam mais certas. E o que antes parecia coisa da sua cabeça, agora se torna direção. No final desse vídeo, vou te ensinar um passo a passo simples para interpretar essas repetições espirituais e entender quando Deus está insistindo em algo. Fica comigo, porque talvez Ele já esteja falando, e você só não percebeu ainda. Quando tudo está desabando e você sente paz. Já aconteceu com você? Tudo em volta parece desmoronar. Contas atrasadas, diagnóstico médico ruim, fim de um relacionamento, uma perda inesperada. E mesmo assim, você sente paz. Não é conformismo, não é negação. É algo que vem de dentro para fora, e você não sabe explicar. Essa paz que desafia a lógica geralmente é Deus. E quando ela aparece, não é por acaso. É um sinal claro de direção. O segredo que quase ninguém fala sobre direção espiritual. A maioria das pessoas espera a resposta de Deus em forma de sim ou não, vai ou fica. Mas Deus é mais sutil, mais profundo. Muitas vezes, Ele guia pela sensação de paz ou pela ausência dela. Isso não é emocionalismo, é espiritualidade prática. A Bíblia chama isso de paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7. Não é uma paz comum, é um código espiritual. Se ela está presente, é porque Deus já está lá. Como diferenciar essa paz da sua própria fuga emocional? Esse é o ponto-chave. Muita gente confunde alívio emocional com paz de Deus. Mas a paz divina tem uma característica única. Ela permanece, mesmo quando tudo em volta é ameaça. Você não sente que tudo vai dar certo no sentido humano. Você só sente que vai estar bem, mesmo que não dê. Isso é mais que pensamento positivo, é o espírito confirmando algo no seu espírito. E quando isso acontece, ouça, respeite, obedeça. Por que ignoramos essa paz e nos arrependemos depois? Quantas vezes você já tomou uma decisão só porque era lógico, mas por dentro algo te dizia, não vai. E você foi assim mesmo e quebrou a cara? Isso acontece porque a gente aprendeu a dar mais crédito à mente do que à alma. Mas Deus não compete com o barulho. Ele guia com paz. E se você passar por cima dela, a consequência vem, não como punição, mas como realinhamento. A boa notícia? Sempre dá para voltar a ouvir. O ganho: deixar a paz ser seu GPS espiritual. Quando você aprende a discernir essa paz e obedecer a ela, sua vida muda. As decisões se alinham, os medos diminuem. O caos não desaparece, mas ele para de te dominar. Essa paz é um dos sinais mais claros da presença de Deus em uma direção. No final deste vídeo, vou te dar uma técnica espiritual e bíblica para testar se essa paz é real ou apenas emocional. Fica comigo, porque talvez Deus já esteja te guiando e você só precisa confiar nessa paz. Esses sinais são só o começo. Se você chegou até aqui é porque algo dentro de você anseia por mais clareza, mais intimidade com Deus, mais direção em meio ao caos. E a verdade é, você pode viver guiado pela voz de Deus todos os dias, com paz, convicção e propósito. É por isso que eu criei uma jornada espiritual, Caminhando com o Sagrado. Um método espiritual profundo e prático, onde eu te ensino passo a passo como reconhecer a voz de Deus, discernir entre suas emoções e o espírito, interpretar sinais e desenvolver uma vida espiritual real. Irei te guiar para que descubra quem é seu anjo da guarda,
Como cuida dele? Como vi-lo? Orações secretas que a igreja não te ensinou? Rituais de purificação espiritual baseados em tradições ancestrais? Como se livrar de vícios que te afastam de Deus e consome seu dia a dia e te afasta de Deus cada dia mais? Esse não é um curso comum, é um caminho, uma jornada. E eu quero caminhar com você, porque eu sei, quando você aprende a ouvir Deus de verdade, nada mais na sua vida fica no mesmo lugar. As vagas são limitadas, só abri o grupo para 50 pessoas. As vagas são limitadas porque eu acompanho pessoalmente cada fase dessa jornada. Então, se você sentiu que esse vídeo te falou algo, é porque talvez já seja o momento. Clica no link da descrição e vem comigo. O link está na bio, aqui embaixo, e no primeiro comentário. Coloca nos comentários, eu vou seguir com Deus. Mais de 2.000 pessoas já passaram por essa jornada e hoje vivem uma fé real, sensível e guiada, longe da religião fria e perto da presença viva. O céu já está falando. Agora é a sua vez de responder.